Muito bem. O que a gente faz aqui, essa foto inicial é o futuro, tá? Então eu mostro um navio que vai ser lançado daqui a 2 anos, e tecnologicamente é um navio extremamente moderno, tá? Esse navio aqui, só para vocês terem uma ideia, ele vai ser movido, como todos os novos navios, a gás natural. Ele não é mais movido a óleo diesel. Então, são navios super ecológicos, a água a bordo é toda tratada, o esgoto é todo tratado, a água de lavanderia de reuso, que lava todas as roupas de cama e tudo. Alguns já têm algumas coisas, mas o futuro é que um navio seja todo eco-friendly. São extremamente modernos, o desenho do casco mudou, eles são mais aerodinâmicos, e é uma revolução porque esses navios vão ter um custo de operação infinitamente mais baixo do que os que tem hoje, o que vai fazer com que eles possam ter áreas sociais maiores, com o mesmo número de passageiros, com o mesmo custo, ou, se quiserem manter o padrão que tem hoje, eles vão conseguir vender um cruzeiro por uns 40% mais barato. Bom, peraí, só um minutinho aqui. Legal. O início dessa indústria. Bom, vocês estão vendo aí uma foto do primeiro barco de cruzeiros que a gente teve. Então, em 1830, um navio a vapor, esse que está na foto. Saiu não tem foto. Não? Peraí. Ok. Então, esse navio de 1830, eles tinham a liderança do mercado e a primeira empresa marítima de cruzeiros, ela existe até hoje. É a Cunard. Ela foi fundada em 1839. E essa empresa funciona até hoje. A Cunard funciona até hoje e ela foi fundada em 1839. O que acontece? Em 1837, a PIO, que é outra empresa inglesa, as duas são inglesas, ela transportava também passageiros, correio e carga na Inglaterra, Portugal, Egito, Índia, Hong Kong, Singapura, Xangai e Austrália. Lembrem que os primeiros navios, eles eram navios de transporte de carga e de correio. Então, é claro que foi esse o início do negócio, ou seja, passou a levar passageiro, mas o navio, originalmente, era um navio para transportar correio e carga. Lembrem, não tinha avião para transportar correio, as cartas iam de navio. Então, os primeiros cruzeiros eram cruzeiros que levavam passageiros de um ponto ao outro, não eram cruzeiros de turismo, e o navio aproveitava os navios que levavam cargas e tal. Lembra que não tem energia elétrica nesse navio, não tem conforto nenhum, né? Ok. Nós temos o Great Britain, foi o primeiro navio transatlântico, esse que está na foto, que ele tinha um casco e uma hélice de ferro. Lembrem que os navios, aquele que eu mostrei anteriormente, era de madeira. E em 1845, esse navio fez sua viagem inaugural, uma jornada completa da Inglaterra para Nova York e com 14 dias de viagem. Então, esse navio é um vapor com vela, né? Então ele tinha a grande hélice do lado e as velas, e esse navio fez essa viagem de 14 dias. De 50 a 60, houve uma melhora dramática nas viagens, porque os navios passaram a transportar só passageiros, acrescentaram luz elétrica, espaço no convés para passear e algum entretenimento. Entretenimento chama-se um bar e um restaurante, né?
Com isso, os navios pararam a levar carga e levar correio e passaram a transportar exclusivamente passageiros. Já em 67, um vapor chamado Quaker City fez uma viagem privada ao Mediterrâneo, o que viria a ser o primeiro cruzeiro do mundo, né? Então, o primeiro cruzeiro foi em 1867, tá? E ele fez uma viagem ao Mediterrâneo, lembrando também que era um cruzeiro que saiu da Inglaterra, e a bordo desse cruzeiro, Mark Twain era um dos passageiros, e ele fez um documentário nas aventuras dessa viagem de 6 meses no seu livro Innocents Abroad, e tem um filme também sobre isso, né? Então, essa foi o primeiro cruzeiro que se tem ideia no mundo, foi em 1867. Vocês verem que tem bastante tempo. Na década de 1880, foi aprovado que os cruzeiros poderiam ser bons para curarem doenças. Eles poderiam ser fins curativos. Então, a pessoa fazia um cruzeiro para tinha ficado acamada de uma doença. Você sabe que naquela época era igual ao coronavírus hoje, você vai para o hospital, fica 3 semanas para melhorar sozinho no respirador. Então, naquela época, você tomava um remedinho e ficava lá esperando. Então, nesse caso, na década de 80, o governo inglês disse que o cruzeiro era bom para isso. Com isso, incentivou mais pessoas ainda a fazerem esse cruzeiro de lazer. Não era só aquela pessoa que queria passear, ou seja, a pessoa que queria ficar boa de saúde, né? E começou o sistema de imigrantes, navios levarem imigrantes em viagens não de cruzeiro só de cruzeiro de passeio, mas levar imigrantes da Inglaterra para os Estados Unidos e também para o Brasil. Acho que a maioria de nós, bem ou mal, veio desses navios, né? Pelo menos minha família veio desses navios, da Alemanha para Santa Catarina. Bom, como é que começam as operações, as primeiras operações de cruzeiro? A PIO, que é inglesa, fez em 1883 o primeiro navio a dar uma volta ao mundo, cruzeiro de volta ao mundo. Olha só, em 1883 foi o primeiro cruzeiro de volta ao mundo de lazer. Em 1891, a Hapag-Lloyd, que é alemã, mandou o navio Augusta Vitória, que era o maior navio da época, para uma viagem para o sul do Mediterrâneo, porque esses navios ficavam parados no inverno. É óbvio que ninguém queria fazer viagem no norte da Europa no inverno, e eles tiveram a ideia de pegar um cruzeiro que estava parado, um navio que estava parado, e mandou para o Mediterrâneo. Foi aí o início dos cruzeiros no Mediterrâneo que nós temos até hoje. A maioria dos cruzeiros sai de Barcelona, Itália, faz o Mediterrâneo. Vocês sabem muito bem sobre isso, Palma de Maiorca, Tunis, essa coisa toda. Até hoje, a maioria dos navios estão nessa área. Isso começou em 1891 com a Hapag-Lloyd alemã, que mandou esse navio. Em 1894, do outro lado do Atlântico, uma empresa, Quebec Steamships, mandou um navio de Nova York para o Caribe. E aí, no mês de fevereiro, janeiro e fevereiro, usando a mesma ideia dos alemães, ou seja, tinha um navio parado que fazia muita viagem para a Europa, que no inverno, lembrem-se que tem problema de gelo, o mar era muito bravo, e esses navios ficavam parados no inverno. O que essa empresa fez? O alemão lá mandou o navio para o Caribe, para o Mediterrâneo Sul, e essa empresa mandou para o Caribe. Começou-se aí, então, em 1894, os primeiros cruzeiros para o Caribe. Desde 1894 que começou. Começou com São Tomás, São Croix, São Kitts, Antigua, Guadalupe, Dominica, Martinica, Santa Lúcia, Barbados, São Vicente, Demerara e Jamaica. O negócio foi tão bem sucedido que em 1895, um ano só depois, ele já mandou 3 navios para lá. E os 3 estavam dando, já fazia 3 cruzeiros regulares no Caribe em 1895. Olha só, em 1895. E logo em seguida, em 1904, a PIO, que é a outra navio, a grande empresa inglesa, viu que isso estava dando sucesso e começou a fazer as viagens para o sul do Mediterrâneo e começou a fazer o Báltico, a Rússia, que a gente conhece, que é a viagem que a gente fez com o Clube do Milhão 2 anos atrás. Ela começou a ser feita pela PIO em 1904.
Então, desde 1904 que se faz viagem para o Báltico. A época dos transatlânticos. Bom, lembrem-se que o navio eles eram menores. Começou no início do século XX o conceito de superliner. São navios muito maiores, extremamente maiores para a época. O design deles mudou radicalmente. Eles começaram a ter cabines de alto luxo, restaurantes grandes, bares, áreas para esporte e tudo. E os dois primeiros navios dessa neva foi o Mauritânia e o Lusitânia, ambos da Cunard. Lembrem-se que foi a primeira companhia marítima do mundo. Então, foi o primeiro os cruzeiros nesses dois navios que começaram com a história do cara botar um paletó para jantar. Ter pratos de porcelana no jantar. A velocidade desses navios era incrivelmente maior. Lembrem-se que eles faziam cruzeiros longos na época, e quanto mais veloz era interessante, né? Mas ainda os passageiros compartilhavam mesas de jantar, não era jantar às dois. Esses dois navios têm duas curiosidades. Na Primeira Guerra Mundial, o de cima é o Mauritânia. Esse navio foi transformado num navio hospital. Então, na Primeira Guerra Mundial, pegaram esse navio e transformaram no navio hospital para os soldados ingleses abatidos na luta contra os alemães, e foi transformado no navio hospital. E o de baixo é justamente o irmão dele, né? Que é o Lusitânia. Esse Lusitânia foi abatido por transportando soldados na Primeira Guerra Mundial. Ele foi recrutado pelos ingleses para transportar soldados, e esse navio foi abatido por um submarino alemão. Então, os dois primeiros superliners do mundo, um virou hospital durante a Primeira Guerra, e o segundo foi abatido por um submarino alemão. Bom, a história continua, e aí uma empresa também inglesa, White Star Line, introduziu os navios mais luxuosos da época, esses com piscina, campos de tênis, que era o Olympique, dois navios gêmeos, o Olympique e o Titanic. O espaço, esses projetos, vocês estão vendo aí uma foto do Titanic navegando e uma foto dele debaixo d'água, né? Vocês podem ver que essa é a parte da frente, onde a garota lá fica em pé no filme, né? E aqui a parte onde estava a torre de comando dele, a frontal. Vocês estão vendo na terceira foto para baixo, aqui mais ou menos, vocês estão vendo que é um mini submarino que descobriu ele com a lanterna, né? Os faróis iluminando. Essa daqui é essa parte aqui, ó. Isso aqui é isso aqui. É a parte de cima do navio, né? E essa parte frontal é essa aqui, ó. Essa é a parte frontal. Isso foi achado debaixo d'água, foi retirado, isso inclusive está no museu. E esses navios, eles tinham um conforto muito grande e muito velozes, né? Eles eram extremamente velozes. E o Titanic, como seu irmão, ele era o maior navio da época, o navio, o orgulho da frota inglesa, o orgulho do estaleiro, o orgulho de tudo. E eles queriam colocar novo padrão no mundo para os navios, no entanto, na viagem inaugural, justamente tentando demonstrar esse poder de velocidade e que ele conseguiria fazer a rota da Inglaterra para Nova York mais rápido do que os outros navios. O comandante, infelizmente, não foi muito feliz e bateu num iceberg e o navio afundou. Lembrando que na época não tinha radar, ficava um cara em pé lá em cima, com um binóculo, e ele gritava para as outras pessoas se via então era extremamente perigoso navegar em algumas épocas do ano por causa dos icebergs, foi o que aconteceu com ele. Bom, na viagem inaugural ele afundou, a White Star quebrou, a Cunard comprou ela, né? Então a Cunard comprou mais uma empresa, comprou os navios restantes da White Star e reverteu o nome da empresa para a Cunard. Nessa colisão morreram 1.514 pessoas dos 2.200 a bordo. E isso aconteceu porque, como eles achavam que esse navio não afundaria jamais,
porque ele era extremamente moderno, ele não tinha barco salva-vida para todo mundo. Que se tivesse, tinha salvado os 2.200, porque teve tempo suficiente para tirar todo mundo de bordo. Mas como não tinha barco, foi a escolha de Sofia para ver, eles escolheram as mulheres e as crianças, e a maioria dos homens, o comandante, todo mundo morreu, né? Isso aqui é uma foto como eram as cabines. Aqui na parte você vê uma cabine de primeira classe, essa daqui é uma cabine de primeira classe, essa daqui é uma cabine de segunda classe, e ele ainda tinha uma terceira classe onde estava o rapaz, né, que namorou a menininha rica, ele estava embaixo, na terceira classe, e eles não podiam, tinham grades que separavam as classes. Quem estava na primeira, na terceira comia no bandejão, desculpa, na terceira não tinha nem restaurante, cada um fazia a sua comida, na segunda tinha um restaurante mais simples, e na primeira tinha aqueles grandes restaurantes. Aqui é uma área social da primeira classe, restaurante da primeira classe, uma escada super famosa que levava aos restaurantes da primeira classe. A primeira classe era a parte mais alta do navio, e você vê que ele já tinha academia. Isso daqui é academia a bordo, academia de ginástica. Lembrem que a Cunard, até hoje, tem esses critérios, o Queen Elizabeth e o Queen Mary, que são os navios mais novos da frota da Cunard, eles têm ainda o critério de classe. É claro que as pessoas podem andar dentro do navio, mas o restaurante da primeira classe é só para quem está na primeira classe, o restaurante que está na segunda é só na segunda, e tem uma diferença brutal do tamanho das cabines, dependendo da classe. E a primeira classe é mais alta, a segunda, ou seja, a Cunard continua tendo nos navios dela, e ela ainda detém até hoje a rota Londres, Southampton, Nova York, né? Bom, em 1966, o mercado americano, estamos falando isso depois da guerra, depois do grande depressão de 1930, o mercado em 66, vocês sabem que os Estados Unidos expandiu tremendamente, explodiu, teve uma rápida expansão, e nessa expansão, nesse ano foi criada a Norwegian Cruise Line, em 1987. E ela começou a vender os cruzeiros de Miami para o Caribe. Então, em 1987, lembrem-se que aquela primeira empresa que fez sair de Nova York, mas a primeira empresa que lança cruzeiros regulares saindo de Miami para o Caribe é a Norwegian Cruise Line. Na época ainda uma empresa norueguesa, o nome é porque ela realmente era uma empresa norueguesa. Em 72 foi criada a Carnival, que vai ser a razão do que a gente tem hoje, da revolução dos cruzeiros, foi a Carnival, onde ela entrou com uma estratégia que a tripulação não era sindicalizada, não eram americanos, as bandeiras eram de conveniência de alguma ilha do Caribe, e eles tinham grandes cassinos a bordo, coisa que não tinha antes. Então, eles com isso conseguiram baratear tremendamente os cruzeiros, porque eles ganhavam uma fortuna com os cassinos. Então, o cruzeiro passou a ser barato. E por uma série de coisas. A tripulação era barata de contratar, o navio não pagava imposto, porque estava com uma bandeira de uma ilha qualquer do mundo. Após o sucesso, então, da NCL, uma outra companhia norueguesa entrou no mercado, que é a Royal Caribbean. Tá? Então, teve uma forte influência, o início do mercado do Caribe, com duas empresas muito fortes escandinavas. Né? Então, elas efetivamente eram escandinavas. Não são mais hoje são empresas americanas, mas elas eram empresas escandinavas. Bom, como eu disse, a Carnival é que descobriu o pulo do gato. E com essa série de navios. Esse é o Fantasy, e esse navio era o Fanship. Ele foi um dos primeiros Fanships. E o que eram Fanships? Eram navios enormes. Lembrem-se que até essa data, os navios eram de 20 mil toneladas, mais ou menos. 16 mil, 20 mil. E eles fazem um navio de 70 mil toneladas. Era um monstro na época. Era 3 ou 4 vezes os navios da época. Então, era um navio extremamente grande, com piscina, com teatro, basicamente o predecessor do que nós temos hoje no mercado. Então, eles ofereceram um ambiente... Que som meu? Então, você tinha um ambiente
muito mais um ambiente muito mais casual a bordo. Acabou aquela história dos navios muito chiques, aquela coisa. Eles fizeram um ambiente para a família. Eles criaram um fanship, um navio para a família, para tirar férias com filho, que os outros navios não eram. Eles pegavam um público mais antigo, mais idoso, casais com cabelinho branco, mais sérios. E a Carnival vem com a ideia, não, navio não é para casalzinho mais idoso tirar férias, é para família tirar férias, é com criança, papai, mamãe, 3 filhos e vamos embora. E tem atividade para todo mundo. E eles é que fizeram esses navios. E, obviamente, que isso criou um retorno financeiro para eles absurdo, porque o navio se transformou num destino de férias como é a Disney, né? Isso foi consolidado na TV com uma série que era The Love Boat, cativou milhões de telespectadores na época, com um navio da Royal Caribbean, não era um navio da Carnival. Vocês aqui vão conseguir ver um navio internamente, esse era o Fanter por dentro. Você pode ver, ele não tinha varanda, a cabine era um pouquinho menor, você vê que ela não tinha sofá, né, essa coisa toda. Eram cabines um pouco menores, mas já era uma cabine com TV, o restaurante já era bem bonitinho, pratos bonitos, todo cheio de neon. O teatro, muito parecido com o que a gente tem hoje. É claro que a Carnival, ela queria fazer fanship. Então, os navios dela até hoje são assim, cheio de neon. Mas imagina, para a gente, na época, que estava vindo daqueles navios antigos, pequenos, de repente você entrar num navio que era todo de neon, com elevador panorâmico, um átrio de, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 andares, teto de vidro. Imagina o que era isso, né? Isso daqui era uma coisa fantástica. Bom, a razão da Carnival ter descoberto a mina de ouro é que ela hoje é a maior empresa do mundo, Carnival Corporation, é a maior empresa do mundo. Ela tem 10 companhias marítimas, eu botei aqui 6 principais, mas ela é dona da própria Carnival, Holland America, Prince, Seabourn, PIO, que você vê as duas originais, as duas inglesas que começaram tudo, são da Carnival, a PIO e a Cunard. A maior empresa alemã, a AIDA, Costa, a maior empresa, a segunda maior da Itália, Ibero espanhola e a PIO da Austrália. Então você vê que a Holland America, por exemplo, é uma companhia especializada num público bem mais velho, de 80 anos para cima, tem 15 navios, Costa tem 14, a própria Carnival tem 29, Seabourn é uma companhia de altíssimo luxo, navios de 5 estrelas pequenos, tipo iate, 5, Princess Cruises tem 20, o total da Carnival Corporation, ela opera 112 navios, transporta 200 mil passageiros por ano, tem 70 mil tripulantes e fatura 11 bilhões de dólares por ano. A segunda empresa, segundo grupo do mundo é a Royal Caribbean. É uma holding que foi fundada em 97, quando a companhia Royal Caribbean, você se lembra aquela que foi fundada junto com a Norwegian, a NCL comprou a Celebrity, ficou 2, depois eles vieram a comprar a Azamara, e hoje eles compraram metade da Silversea, que vem a ser a segunda empresa de melhores navios do mundo. A segunda empresa no top ranking das melhores empresas de cruzeiros do mundo. A Silversea ocupa o segundo lugar, e a Royal Caribbean, ano passado, comprou metade dessa empresa. Então, ela tem 70 mil funcionários, fatura 9 bilhões, ainda tem mais a TUI, que é a segunda companhia de cruzeiros da Alemanha, tem a Pumantur, a segunda companhia espanhola, e ainda tem uma companhia de charter, de aviões charter, que é a Wamos. Então, a Royal Caribbean, por exemplo, tem 26 navios, ela como empresa individual é a maior empresa do mundo. Ninguém tem 26 navios numa única empresa, numa única marca, um único brand. Tem 26 navios, Silversea tem 10, Celebrity tem 14 e a Azamara tem 3. Lembrando que a Royal Caribbean é uma empresa de 4 estrelas, Celebrity 4 para 5 estrelas, Silversea efetivamente 5, e a Azamara é uma companhia de 5, mas o detalhe da Azamara é que os cruzeiros deles ficam sempre 3 noites em cada cidade. Então, todo cruzeiro da Azamara é um cruzeiro de experiência, onde as pessoas podem sair na cidade, eles fazem jantares na cidade em restaurantes Michelin, ou seja, sempre são cruzeiros de experiência. São navios bem menores e eles param em lugares inusitados, né? E a terceira holding do mundo
Na atualidade, é a Norwegian Cruise Line, a NCL, que tem 3 empresas marítimas, detém 9,5% do mercado e 12% da receita. Olha só, ele tem 9%, mas olha como ele ganha dinheiro. Isso porque a maior empresa, a empresa mais chique do mundo, faz parte do grupo. E essa traz uma receita absurda, porque os cruzeiros são extremamente caros. Então, eles têm 2 das melhores empresas do mundo no portfólio. A melhor, o top 5 pelo ranking mundial, é a Regent Seven Seas, considerados os melhores navios do mundo, os navios 6 estrelas, que eles chamam. Depois eles têm a Oceania, 5 estrelas, considerada a melhor gastronomia do mundo. Eu estou falando isso pelos últimos 5 anos, no mínimo. Tá? Então, os últimos 5 anos, a Regent detém o melhor navio do mundo e a Oceania detém os melhores gastronomia do mundo nos últimos 5 anos como prêmio. Então, isso faz com que eles tenham uma receita muito boa. E não pode deixar de lembrar a própria Norwegian, que teve um crescimento absurdo nos últimos anos, com umas ideias de fazerem navios com mais de 20 restaurantes dentro, o famoso freestyle, e o freestyle desbancou com muito sucesso. Essa empresa tem 33 mil funcionários e fatura 6 bilhões de dólares por ano. Temos outros players no mercado, não tão grandes, mas importantes. A Disney tem 4 navios por enquanto, está fazendo mais, eu vou mostrar no final da apresentação, os novos navios da Disney. E temos a MSC. A MSC tem 19 navios, mas uma curiosidade da MSC, ela pertence a um grupo extremamente poderoso, o mais poderoso dos mares, não por navios de cruzeiro, mas por navios de carga. A MSC Containers é a maior empresa de carga do mundo e a MSC Cruzeiros, com os 19 navios deles, representam 0,2% do faturamento da empresa de carga. Vocês verem o tamanho que é a empresa de carga. Onde você for no mundo, você vai ver container escrito MSC. Qualquer cidade do mundo. Né? No Rio, inclusive, no Santos, qualquer lugar. Eles são líderes mundiais. O pai deu para a filha a empresa de cruzeiros, com o genro, para administrar. Os dois administram a empresa, foi um presente do papai. E essa, se tudo quebrar, essa é a única que não quebra. Porque o papai está transportando a comida e os remédios, os insumos. Então, esses navios de carga estão a todo vapor aí, ainda navegando. Então, papai vai muito bem. Tão bem que eles estão construindo 23 navios no momento. Ou seja, eles têm 19 e estão fazendo 23, imagina, nos estaleiros. Porque papai achou que a empresa que ele deu para a filha estava muito pequena. Então, ele quer aumentar. Bom, aqui uma comparação interessante. Vocês, nessa foto aqui, vocês estão vendo, atrás é o Allure, da série Oasis, né? É o segundo da série, e na frente é o Titanic. Então, vocês podem ver o tamanho do Titanic em comparação com o Allure. O que vocês podem ver dramaticamente maior é a largura e principalmente a altura. Né? Então, vocês veem que no comprimento ele não era tão diferente. Mas na largura e na altura é uma barbaridade. Comparando os dois navios, para você terem uma ideia, aqui está a foto dos dois à esquerda. O Titanic levava 3.500 passageiros. Lembrem que ele tinha terceira classe, segunda classe. Terceira classe é todo mundo como gado. Eram cabines de 3 beliche triplo, né? 2 beliches 3, era 6 por cabine. Não tinha restaurante para terceira classe. Então só viajava bem em primeira classe. Então 3.500, por isso que o número é tão grande. O Allure leva 5.400. Tripulação, com esse monte de restaurante bar do Allure, você vê que a tripulação aumentou uma barbaridade. Claro, uma tripulação com muito mais atividades, tem show a bordo, tem artistas, tem muito mais tripulação. O peso não tem nem o que falar, um navio é 4 vezes o tamanho do outro, né, como total. Então, o Allure é 4 vezes o tamanho do Titanic. Você vê que no comprimento não era tanto, mas na altura é quase o dobro da altura. Né? Um tinha 43, tem 72 metros. A largura também é mais do que o dobro de largura. E olha a velocidade, quase a mesma. Lembra que eu falei que o Titanic foi construído para voar abaixo. Ele era mais rápido que o Allure hoje.
porque a ideia era cruzar Londres, Nova York, com menos dias. Então, é um navio extremamente rápido. Bom, falando da construção um pouco desses mega navios, isso daqui é uma foto de um estaleiro Maia em Hamburgo. Ele tem uma curiosidade, como ele fica no norte da Europa, é um grupo de estaleiros que fica na Alemanha e na Finlândia, são os maiores do mundo, eles têm um problema de inverno, neve e tudo. Então, eles são cobertos. Então, eles constroem o estaleiro deles dentro de galpão. Isso é diferente dos outros estaleiros, um que tem na França e um que tem na Itália, que constroem ao ar livre, tá? Então, os outros não são construídos, mas esse estaleiro tem essa característica bem legal, né? Porque constrói o navio desse tamanho dentro de um prédio. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, existem esses 3 estaleiros que constroem. Eles têm filial, né? Por exemplo, o Maia, ele tem uma filial, 2 filiais, uma na Alemanha ainda, numa outra cidade, e outra filial na Finlândia. O da Itália, o Fincantieri, também tem algumas filiais na Itália, mas basicamente são 3 que constroem esses navios. A fila hoje, se você fosse encomendar um cruzeiro, se vocês ganhassem aí muito dinheiro, fossem investidor e achassem, vocês teriam que esperar 10 anos para o seu navio ficar pronto. Tá? Hoje, antes de 10 anos, não tem como construir um navio do zero, porque a fila já está completa para os próximos 10 anos. Então, temos o Maia Fert em Hamburgo, dá para visitar. Então, quem for a Hamburgo, eu fui esse ano, infelizmente eu fui no inverno, estava fechado, eu fui na época entre Natal e Réveillon, estava fechado. Tem 2 atrações fantásticas, uma é a fábrica da Airbus, que fabrica o A380, e a outra é esse estaleiro que fabrica esses navios, né? E os 2 dá para visitar, você tem visitas guiadas aos 2. Então, Hamburgo tem essa característica para quem for fazer uma viagem para a Alemanha, além de ser a cidade mais rica da Alemanha, uma das mais ricas e desenvolvidas da Europa, ainda tem 2 atrações fantásticas em termos de construção. O outro estaleiro é o Chantier de l'Atlantique, em Saint-Nazaire, na França. Construiu os Oasis, tá? A série Oasis é toda do Atlantique na França. Oasis, Allure, vem toda a patota do Oasis foi construído na França. Tem uns outros estaleiros, o Fincantieri, em Trieste, constrói muitos navios da costa. Toda a Carnival é o maior cliente então toda aquela série de empresas da Carnival, Curnant, a Costa, PIO, todo mundo faz, Princess, todo mundo faz navio lá na Itália. A NCL constrói os dela na Alemanha. Então, todos os navios que vocês viajarem, inclusive, Breakaway, Anchor, todos esses novos, Bliss, foram todos construídos na Alemanha ou na Finlândia. E a Royal Caribbean constrói a maioria dos navios dela, a série Oasis, pelo menos na França. E o Ovation, a série Ovation que nós fomos, foram construídos na Alemanha também. Bom, isso daqui é uma ideia para vocês verem uma construção do navio. Esses motores aqui são do Oasis. Olha o tamanho dos motores perto de uma pessoa, das hélices. Isso é só as hélices. Olha só, o navio não tem leme, gente. Está vendo que o navio não tem leme? Os motores giram 360 graus. Os 3 motores giram 360 graus. Esse navio, o Oasis, tem 3 motores. Os 3 são turbo diesel. São motores modernos, mas ainda não são a gás. Como eu te disse, os novos Oasis vão ser a gás, liquefeito, mas esses motores ainda são diesel. E esses motores são 3, e essas hélices giram 360 graus. Isso faz com que esse navio tenha uma mobilidade de fazer curva no próprio eixo. Se ele quiser, ele fica girando certinho no eixo. Faz um círculo completo, porque ele gira os motores e consegue fazer um eixo. Com isso, ele consegue atracar em qualquer porto, sair de qualquer porto, porque ele tem uma flexibilidade de leme absurda, porque os motores é que são leme. Então, ele não tem o leme, os 3 motores fazem. À frente do navio, vocês estão vendo essas 4 saídas aqui, esses são os famosos estabilizadores que os navios novos têm e os antigos não têm. Olha o tamanho das pessoas aqui perto da base do navio. Agora, vocês veem, eles não são tão fundos. Isso daqui é a linha d'água. Para baixo é só isso aqui. Não é tanto assim. Imaginamos uns 3 andares para baixo da linha d'água. Então, basicamente, ele tem 18, 20 para cima, mas para baixo só tem uns 3 andares.
Isso aqui é aerodinâmico, para ele cortar as ondas, e o estabilizador é o seguinte, tem um computador e um sensor. Quando ele recebe uma onda do outro lado, que faz o navio jogar essa parte de baixo para cá, essas hélices ligam e estabiliza ele, como se fosse um João Bobo. Então, essas hélices funcionam o tempo todo tentando manter o equilíbrio do navio, para ele não balançar de um lado para o outro, né? Da esquerda para a direita. Então, são essas 4 hélices. E também ajudam, é claro, quando ele está fazendo manobra para chegar num porto, muitas vezes vocês veem quando ele está atracando que saem ondas do lado do navio. Ele usa os estabilizadores justamente para poder chegar mais perto, acertar o navio. É muito difícil manobrar um navio com tamanho de 3 campos de futebol de comprimento. Então ele tem 3 motores giratórios atrás e tem os 4 estabilizadores na frente. Isso aqui ajuda você não ficar balançando de um lado para o outro. Não evita você balançar que nem montanha-russa, de frente, né? Ou seja, se afundar na onda e subir, afundar na onda. Mas ele melhora muito a questão de você balançar de um lado para o outro, que seria horrível, né? Você dentro do navio balançar de um lado para o outro. Lembrando que sempre as camas são colocadas de um jeito, justamente do jeito que o estabilizador, elas são colocadas paralelas à janela, justamente para poder não balançar, você não rolar na cama de um lado para o outro. Ele balança sempre do teu pé para a cabeça, mas não de um lado para o outro, por causa do estabilizador. Aqui é construindo o Central Park, esse daqui é do Harmony. Olha, um estaleiro construindo já o Central Park. Aqui é aquela parada que ele está fazendo os restaurantes do Central Park. Todos, olha como é que é dentro do estaleiro, eles construindo a parte interna do navio. Chega a ter 4.000 operários trabalhando num navio quando ele está em construção. São 4.000 operários para cada navio. E aqui é um navio extremamente moderno, ele é bastante interessante. Eu adoro esse navio por causa dessa pintura que ele tem aqui. Lembrem-se, essa é uma das empresas da Carnival, é a AIDA. A AIDA é a maior empresa alemã, todos falam alemão a bordo, todos os oficiais são alemães. E esse é um navio gigantesco. Para vocês terem uma ideia, esse navio aqui é um navio de 180.000 toneladas. Ele é do tamanho do Bliss da NCL. É um navio extremamente moderno. E a AIDA, ela tem uma coisa super interessante dentro. Ela não tem teatro, ela tem uma praça de eventos no meio do navio. Ela tem umas piscinas com cascata que vem 3 andares de um para o outro. É uma coisa muito louca. Eu não acho fantástico, não, mas é muito louco. Eu vou passar um filme aqui, deixa eu só me preparar aqui, só um minuto, para me passar esse filme.
Ok. Bom, esse era um Spectrum, é um gêmeo do Ovation, que nós viajamos, é o mais novo navio da classe Ovation. Tem o Ovation, tem o Athens, são 5 agora, são navios espetaculares, os que eu mais gosto. E aqui eu passo para vocês um pouco das novidades do mercado de cruzeiros dos novos navios. Não podia mencionar o
absoluto sucesso que a Norwegian fez em criar uma pista de kart no teto dos últimos navios deles. Essa é a pista, como você pode ver, são carrinhos elétricos, eles são controlados por controle remoto, a velocidade, de forma que se eles verem um louco como o Saito batendo em todo mundo, querendo jogar para fora da pista, ou disputando uma volta aí com a Carol Kawa para se matarem, eles diminuem a velocidade desses dois karts, aí os dois ficam quietinhos e todo mundo passa por eles. Então tem os caras controlando, lá em cima tem um cara que fica em cima numa torre, controla, então os carrinhos eles aumentam e diminuem a potência com o cara. Quando ele solta, anda muito mesmo. Esses carrinhos dão 60 km por hora. Se tiver só adultos correndo, é uma brincadeira fantástica. Eu tive oportunidade de correr com a própria Kauer numa visita de inspeção, ou com a Lê Pacito numa viagem inaugural deles, e é espetacular, né? É uma coisa assim, nesse navio, eu e a Lê andamos exatamente nessa pista, essa é a pista do Ancor, ela é maior do que um pouquinho do que a dos outros, os carrinhos correm de noite, então a pista é iluminada toda de neon de noite, os carrinhos têm farol, então você podem correr de noite, tem ranking, tem balaclava, capacete, é bem organizado e é uma experiência absurda. E vai todo mundo, vai senhoras de idade, vai criança, todo mundo corre. Podem ter certeza que ninguém fica de fora, todo mundo se diverte nessa brincadeira. Tecnologicamente é um topo do que a gente tem. Só um minutinho. Uma outra curiosidade que eu quero mostrar para vocês é o navio da Celebrity. A série nova da Celebrity é espetacular. Ela tem duas características que estão revolucionando a indústria. A primeiro, eles têm um bar que funciona no elevador externo do navio. Esse aqui, ó, esse bar. Isso está do lado de fora do navio. Quando ele desce até a água, ele serve como uma plataforma para as pessoas pegarem os barquinhos para ir para as ilhas ou algumas paradas que não tenham, que o navio não consegue atracar. Então, ele todo embaixo ele funciona assim. Durante o dia, ele sobe, às vezes para aqui no meio, onde é a área social, e eles têm, basicamente, eles abrem como um bar normal. E de noite, ele sobe até o topo e funciona como um bar lá na área da piscina. Aqui, ó, essa aqui é uma foto ao pôr do sol. É o mesmo bar, olha o bar aqui, como é que é lindo esse bar. E esse bar anda do lado de fora, para cima e para baixo. É uma coisa fantástica, né? Imagina se é o pôr do sol, você está com um bar aqui, você está de pendurado do lado de fora do navio. Outra característica muito interessante que eu acho com relação à nova modernidade que foi criada pela Celebrity foi a questão da ideia que eles fizeram agora da cabine. Se veem que eles não têm mais uma parede entre a varanda e a cabine. Eles botaram uma parede de vidro retrátil. Aqui vocês veem essa parede aberta. E o peitoril da varanda, ele tem dois vidros elétricos. Quando você aperta um botão, um vidro sobe e faz uma vidraça na varanda. E a varanda passa a fazer parte da cabine. Então, olha que ideia genial. Ou seja, é a mesma cabine dos outros navios em termos de tamanho, muito parecida, um pouquinho mais larga, com certeza, mas é a mesma. Só que ele botou, em vez da parede, é uma porta retrátil de vidro, e esse vidro aqui é um botão. Você aperta um botão, o vidro sobe, vira uma parte toda envidraçada, e a varanda passa a fazer parte do seu quarto. Olha que coisa fantástica, porque às vezes em alguns cruzeiros, ou está frio, você não aproveita a varanda, e assim a cabine fica muito maior. Você pode sentar aqui para tomar um drink, chamar os amigos, um pessoal senta no sofá, se for os guias, todo mundo bebendo aqui, comemorando o fim da Covid, e a gente bebendo nessa varanda, todo mundo aqui sentado. E é uma ideia genial. Isso aqui são um arquiteto, é uma empresa de arquitetura da Inglaterra que projetou isso aqui. O bar foi projetado por uns arquitetos americanos. É fantástico, ou seja, tecnologicamente é uma ideia genial, e isso está na nova série de barcos da Celebrity. Lembrando que a Celebrity é uma marca da Royal Caribbean que está um pouquinho acima. Nós já fizemos 3 viagens com a Celebrity. A última viagem que nós viemos com a Celebrity foi para o Alasca. Então nós estamos no navio da Celebrity, que vocês sabem que é um navio mais chique,
As pessoas, quando entram no navio, o cara dá champanhe, luva branca, aquela coisa toda. Bom, uma outra novidade que a gente tem aqui no mundo dos cruzeiros, olha essa cabine. Essa é uma cabine do Symphony, que é um dos mais novos navios da série Oasis. Olha como eles estão inovando na matéria das cabines. Isso aqui é uma cabine familiar. Eles têm uma mesa de jogos. Isso daqui é uma área de videogame. Todos o Xbox está aqui conectado com todos os jogos que você puder imaginar. Tem um escorrega do segundo andar para o primeiro. Tem 3 cabines aqui em cima. Tem um quarto com beliches para as crianças. Uma televisão para cada beliche. Então são 2 beliches duplos. Tem 4 camas aqui para as crianças, com 4 TVs, e aqui a cama do casal, né, com banheiro. Cara, é uma cabine fantástica. Tem uma parede de escalada na varanda dessa cabine. Eles têm um terraço e tem uma parede de escalada dentro da varanda. Então, isso para vocês verem que os navios estão tentando mudar também o sair da caixinha em termos de cabines. Então, esses navios novos da Royal, eles estão com vários tipos de suítes diferentes. Essa suíte, para você ter uma ideia, ela desse navio, estou dizendo que ela foi lançada no último modelo do Oasis. Essa cabine tinha 1 ano, pelo menos até antes do Covid, né? Lembrando que em janeiro a indústria de cruzeiros atingiu o seu ápice mundial desde que foi criada. Nunca vendeu tanto, nunca fez tanto sucesso, nunca teve tanto passageiro. Então, nesse ápice, por causa da economia americana extremamente aquecida, como estava, essa cabine você tinha que reservá-la com 1 ano antes. E tinha um sobrepreço para você pagar, ela custava, essa cabine chegava a custar $50 mil por um cruzeiro de 7 noites no Caribe, saindo de Miami. Você tinha que pagar 50, tudo bem que leva 6 pessoas, né? O casal com 4 filhos, mas tinha gente que não tinha 4 filhos, comprava cabine também. Eu vou passar um outro vídeo aqui, deixa eu me preparar, mostrando um navio novo, bastante interessante, que é um navio da MSC, que é um navio que a gente, na teoria, ainda vai fazer o cruzeiro da Souza Cruz ou faria. O futuro dirá. Vamos lá.
Muito bem. Só uma curiosidade sobre aquele navio. Aquele navio ele tem 2 teatros. Basicamente, a NCL iniciou... Ele é uma mistura do que a Norwegian fez, e eu achei muito inteligente disso. Eles misturaram o navio da Norwegian com o navio da Royal. Por que misturaram o navio da Norwegian? Eles pegaram a ideia de um monte de restaurante. Então, eles têm o restaurante japonês, chinês, churrascaria, italiano, espanhol, essa coisa toda, uma cervejaria a bordo, tem um monte de coisa que eles puxaram a ideia que eu disse que era aquele freestyle que está fazendo um sucesso absoluto com a Norwegian. E estão pegando com a Royal a ideia dos 2 shows. Então, eles têm um teatro grande com um show regular, como todo mundo conhece, e eles têm um segundo teatro que é uma filial do Cirque du Soleil a bordo. Ou seja, não é um show parecido com o Cirque du Soleil, ele é administrado pelo Cirque du Soleil. Inclusive, a gente paga, o cruzeirista paga uma diferença a bordo para reservar, como se reservasse no teatro normal. Então, é um jantar com show ou coquetel com show naquele restaurante que vocês viram, que é um Cirque du Soleil a bordo, mas é um show efetivamente administrado, com artistas, tudo pelo próprio Cirque du Soleil. Então, é interessante. É um navio gigante, é um navio... Para você ter ideia, o Oasis tem 200 mil toneladas, esse navio tem quase 190 mil toneladas. Ele é quase do tamanho do Oasis, é um navio bastante grande. E agora, falando um pouquinho aqui sobre o futuro de outras empresas, esse daqui é um navio da Virgin, do bilionário inglês, e ele, como eu disse, ele está fazendo 3 navios, que são, esse é o primeiro, já existe, ele estava, coitado, está pegando agora a inauguração do navio no meio da Covid, não sei como vai ser, e ele está construindo um porto, um cais no porto de Miami, que é uma floresta. Ele fez uma floresta aqui ultramoderna. Então, o navio dele é um navio assim para socialite, caras descolados, com muita grana, cheio de bares, e é um navio que não proíbe criança, não vai poder entrar criança. Então, esse cara está construindo um navio de 100 e tantas mil toneladas, gigante. Ele já é um navio a gás liquefeito, já é um navio da nova geração, então ele é eco-friendly. Você vê que ele já tem o casco novo, moderno, projetado para o computador, que tem menos arrasto aerodinâmico, consegue economizar mais combustível, já é a gás natural, já também usa água da chuva, reuso de água a água dos banheiros para lavar roupa, ou seja, é um navio extremamente moderno.
e não vai levar criança. Ok. Há um investimento também grande dessas empresas em Miami. Vocês podem ver aqui à esquerda, é um novo terminal de passageiros da NCL. Ele estava para ser inaugurado esse mês, me parece. Não sei como é que está o final da obra, mas eu fui o ano passado, no mês de novembro, mais ou menos. Esse já estava quase pronto. É hipermoderno, né? Um negócio todo de vidro e aço. E esse é o terminal da Royal Caribbean, que já foi inaugurado. Tá? Esse terminal aqui já foi inaugurado. Então, vocês veem que é uma coisa assim também para arrebentar a boca do balão. A MSC fez também o terminal novo dela, ultramoderno, e aquele da Virgin. Então, em Miami, os terminais novos são gigantescos. Isso tudo tem a ver um pouco com o que eu vou mostrar agora, que é o futuro dos navios, com que a MSC está vindo aí. Bom, isso daqui eu estou botando aqui por ano os navios que vêm. Eu só vou dar depois manda a apresentação quem quiser, mas só para vocês terem uma ideia desses navios grandes, a Royal Caribbean, aquele Spectrum que vocês veem, já vem outro Odyssey, esse ano está sendo inaugurado, são navios de 168 mil toneladas para 4.200. Como eu falei, eles são construídos naquele estaleiro alemão, né? Os da Virgin são de 110 mil, estão sendo construídos na Itália, no Fincantieri, né? A PIO vem com outro navio de 180 mil, Carnival com 180 mil, a Star Cruise, que é uma empresa chinesa, navios que andam na China com navio de 200 mil toneladas. Se você olhar para 21, a Royal Caribbean vem com um novo Oasis, que eles vão chamar de Super Oasis, porque como a MSC estava fazendo um navio do tamanho deles, eles resolveram aumentar o tamanho do Oasis. Então, em 21, um navio que está, como eu disse, está vendo, olha, os Oasis são todos construídos na França, no STX, vem um navio de 227 mil toneladas, levando em consideração que o Oasis tem 200 mil. Então, são 27 mil toneladas, não é pouca coisa não, ele tem quase 15% a mais do que o Oasis. Aquela companhia alemã, a Ida, outro navio de 180 mil, a Costa com navios grandes, a Virgin com seu segundo navio, não tem nome ainda. Disney, inaugurando em 21 um novo navio grande também, 144 mil toneladas para 2.500 passageiros. A MSC vem com esses navios, esse é igual ao Seaview, 169 mil. Seashores, todos têm o nome de Sea, eles são aqueles que têm aquela varanda lateral, Seaview, outro, esqueci o nome do outro. O Celebrity, aquela série que eu disse para vocês, vem mais navio por aí, olha, Celebrity Beyond, Venom. E aqui nós temos em 22 a Royal Caribbean inaugurando uma nova classe de cruzeiros, que vai se chamar Icon, e é o Icon 1 porque é o primeiro dessa série, também está sendo construído lá, que vem a ser um espectro maior. Você vê que o espectro é no navio de 170 mil, isso vai vir com 200 mil, mais Celebrity, mais L, e aí vem o primeiro grande da MSC, aquele da foto inicial, razão pela qual a Royal Caribbean está aumentando o negócio, porque a MSC vem construindo um navio que chama World Class World 1, não tem nome ainda, com 200 mil toneladas, que era o tamanho do Ace. Esse navio, então, vai ficar baseado no Caribe, e por isso que eles compraram uma ilha e fizeram uma estação de passageiros nova. E é por isso que o resto saiu todo mundo correndo atrás, né? Porque os italianos, como eu disse, papai é trilionário, tem dinheiro para o que deve é. E aí vocês veem que tem um monte de navios grandes, PO com outro de 180 mil, Carnival com outro de 180 mil, vários 90, a Disney com outro navio, né? Estamos falando aqui de 22, a Disney vem com outro navio ainda sem nome, também constrói na Alemanha, os navios da Disney são construídos lá na Alemanha. Na Alemanha, quando eu digo Alemanha, o Vert é na Alemanha. Esse Turku, quando é Meia Turku, é construído na Finlândia. Tá? Por último, em 23, eu poderia, como eu te disse, outro Oasis, aqui o Oasis 6, 227 mil, ou seja, vai ser lançado o Oasis 5 em 21, não é isso? 21. Em 20, ano que vem, em 23 vem o Oasis 6 também maior, aquele com 100 e tal. E aqui é interessante porque eu esqueci de ver aqui uma nova... A Norwegian, em 2022, lança a classe Leonardo,
são os novos navios médios deles. Esse navio é fantástico, porque ele só leva 3 mil pessoas, mas tem 140 mil toneladas. Eles dizem que vai ser a revolução da indústria. Esse navio vai ter os mesmos 20 restaurantes, em vez de levar 4 mil pessoas, vai levar 3 mil. Vai ser muito mais confortável por dentro. Então, ele vem com um navio em 21 e vem com outro navio já em 22, outro em 23. Eles encomendaram 6 navios, em 6 navios, um atrás do outro, de 21 até 26, eles estão com 6 navios. Então, isso aqui vai embora. Como eu disse, para você construir um navio novo hoje, só daqui a 10 anos. A frota atual de navios tem, para fechar essa apresentação, a frota atual de navios tem 300 navios, 300 mil empregados, fatura 46 bilhões de faturamentos e tem 160 navios sendo construídos ou encomendados já pagos. Então, basicamente é isso aí. Eu acho que eu cumpri o meu horário, né? E é isso aí.